Salmo 112, verso 1. Aleluia. Como é feliz o homem que teme o Senhor e tem grande prazer em seus mandamentos. Aleluia. Como é feliz o homem que teme ao Senhor e tem grande prazer nos seus mandamentos. Pai querido, que esse texto possa nos ajudar nesta manhã e abrir caminhos para a nossa vida no nosso dia a dia. Para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Os irmãos podem sentar-se. Na terça-feira, agora nós vamos começar a entregar um informativo. E eu gostaria que você prestasse bastante atenção, quando você recebê-lo, na retrospectiva 2019. Tá? O que aconteceu, assim, um panorama em uma página dos acontecimentos aqui na nossa igreja. E ontem o FAD, o culto de jovens e adolescentes, nos surpreenderam com uma reunião de final de ano, com quase 400 pessoas. Isso é espetacular. E a igreja, em 2020, vai criar um espaço que vai servir para muita gente da cidade, um anfiteatro de 200 lugares. Você pode dar um glória a Deus por isso? Só estou aguardando a resposta da imobiliária que está cuidando do nosso aluguel, para que a gente, depois de reformar, não tenha uma surpresa com o aumento do aluguel. Mas ore por isso, peça a Deus. A resposta vai vir sexta-feira, e eu quero crer que a resposta será positiva, e a gente vai conseguir ter mais um espaço nesse quarteirão. Já já, o quarteirão todo vai ser quadrangular. Aleluia! Isso chama-se presciência, ou seja, é enxergar o amanhã. Felicidade, irmãos. O que é felicidade? Felicidade, no dicionário, significa sensação real de satisfação. Sensação real de uma satisfação. Alegre, contente. Então, uma pessoa feliz, ela está satisfeita, ela está alegre e ela está contente. Essa é uma pessoa feliz. Mas a felicidade, ela é causada por situações. Mas a verdadeira alegria e contentamento não se mede por aquilo que nos deixa apenas satisfeito ou por aquilo que nós temos. Se a gente for medir felicidade por alguma coisa que a gente tem, aquilo que a gente tem pode trazer dificuldade na nossa vida também. Então, a felicidade é aquela que vem de cima para baixo, ou seja, aquilo que Deus pode nos proporcionar. E o salmista vai além, ele fala assim, aquele que tem prazer, alegria nos mandamentos de Deus. Então, é uma pessoa feliz, ela serve com contentamento, não é peso nenhum para ela servir. Essa semana nós passamos o Natal com família, e a família do Lucas veio também. E veio o avô dele. O avô dele tem 87 anos de idade. E a esposa, 85 anos de idade. E eles estão juntos há mais de 50 anos. Mais de 60 anos, perdão. E na mesa, assim, sentado, ele disse assim, acho que eu vou fazer isso ou aquilo. Sabe o que ela respondeu para mim? Ela falou assim, pastor Toninho, o que o Onésimo fizer, eu faço. A minha alegria é fazer o que ele quer que eu faça. Meu Deus, depois de 60 anos, uma esposa dizer isto, ou seja, se ele quer ir, eu vou. Se ele quer ficar, eu vou. A minha vida é ele que dirige. Olha, irmãos, 60 anos, imagina Monteval e Márcia, vocês dois, há 60 anos. Hoje já está difícil, né, Márcia? Mas Deus é contigo, em nome de Jesus, Monteval, aleluia. Achou que Deus ia conseguir só com você, né? Mas, irmãos, alegria, prazer. O que te dá prazer? O salmista diz assim, o que me dá prazer é agradar a Deus. Olha só, uma frase do Chapolin Colorado. Ele colocou isso aqui no seu Instagram. Prêmio da Mega Sena da virada vai ser de 300 milhões.
a oração dele: Senhor, se for da sua vontade, seu filho está pronto. Quem está pronto para receber 300 milhões? Mas eu pergunto, você sabe os números da Mega Sena da virada? Não. Obrigado. Alguém sabe o número da Mega Sena da virada? Não. Ser feliz, irmãos, é ter uma coisa chamada presciência. O que é presciência, Gil? Presciência, está aqui no dicionário para a gente ver, é ciência, saber ou conhecimento do futuro, de eventos futuros. É um pressentimento, ação de pressentir, de suspeitar, de sentir antecipadamente. Segura a frase aí, pode deixar aí. Presciência é isso. É saber o que vai acontecer. Se eu soubesse, entenda que eu vou dizendo, esses dias eu falei uma palavra no lugar, pegaram a edição da palavra e falaram que eu estava fazendo alguma coisa assim, dizendo algo que eu não queria dizer. Eu não estava dizendo aquilo, eu estava apenas contando um fato, e a pessoa acaba fazendo do fato uma situação. Se eu soubesse, irmão, se eu tivesse os números, quantos números é na Mega Sena, Geusa? 6. Está por dentro, irmão, estou brincando. Estou brincando. É a pegadinha, alguém tem que cair. 6 números. Se eu soubesse os 6 números, eu, pastor Toninho, soubesse quais são os 6 números, eu ia lá na lotérica jogar. E ganharia sozinho, se eu pudesse ganhar sozinho os 300 milhões. Irmãos, eu ia comprar tudo aqui. Ia fazer uma oferta até naquele campo que está aqui em cima. Tem um campinho ali em cima também. Comprar tudo aqui. Para fazer um trabalho poderoso social. Alguém já fez isso no passado. Um homem chamado George Miller, conhecido como o pai da fé. O homem das 20.000 orações respondidas no dia. Ele orava no dia, Deus respondia no dia. E ele tinha um diário de orações respondidas. Era um homem que tinha presciência. Um homem que tinha uma sabedoria, que conseguia antecipar situações. Por isso ele foi chamado o pai, o apóstolo da fé. Então, presciência é conhecer o futuro. Imagina se nós tivéssemos essa condição de saber. É ver e saber a respeito dos males que estão por vir. De situações que estão à nossa frente. Saber o que vai acontecer tira a vantagem do inimigo de te surpreender, Celso. Saber o que vai acontecer tira a vantagem de ser surpreendido por uma situação. E presciência está na Bíblia? Lógico que está. E Deus pode dar isso para a gente? Lógico que pode. De duas formas, de duas maneiras. Primeiro, Jesus sabia que seria preso, Jesus sabia que seria torturado, Jesus sabia que seria morto. Irmãos, às vezes a gente pensa que só porque a gente é crente, serve a Deus, nós não vamos sofrer. Nós não vamos ter dias difíceis. A Bíblia já ensina e diz assim, no mundo tereis aflições. Aí ela fala, mas tende bom ânimo. O bom ânimo faz parte da nossa vida. E o bom ânimo é uma forma de presciência. É uma forma de você não sofrer por situações que todo mundo vai passar. Todo mundo vai passar. Não fez de Jesus um homem de pouca fé. Pelo contrário,
Que fé poderosa que Jesus tinha. Não faz de Jesus menos homem de Deus do que qualquer outro. Pelo contrário, faz dele um exemplo. Ele sabia que seria morto, ele sabia que seria torturado, ele sabia que seria zombado, mas mesmo assim, ele foi. Quando disseram para ele assim, olha, não vá para Jerusalém, porque lá eles vão te prender, ele disse para Pedro assim, Pedro, você não sabe o que você está falando, sai da sua boca, inimigo. A sua boca está falando aquilo que não sabe. Por favor, Pedro, eu vim para isso, eu vou enfrentar isso. E nós viemos, nós nascemos e nós morremos. E nu eu vim, e nu eu volto. A gente que briga muito para não voltar nu. Mas não vai adiantar. Você já viu o caixão com gaveta? Já viu o caixão com ar-condicionado? Não precisa. Por que não precisa? Porque nu eu vim, nu eu volto. Da mesma forma que eu chego, eu vou embora. Mas enquanto a gente não vai embora, a gente briga muito aqui. E é melhor brigar muito aqui, sabendo que todo mundo vai passar por situações que às vezes nós não queríamos passar, mas temos condição de viver uma vida positivamente vitoriosa, uma vida espiritualmente vitoriosa, porque em Deus, diz a palavra, nós faremos proezas. Você pode dar glória a Deus por isso? Tem coisas que vamos passar, e saber, e entender, é bem melhor. É bem melhor. Irmãos, olha só, nós estamos criando uma estrutura muito forte aqui para uma cidade pequena. O que está acontecendo? Piracicaba não é grande, irmãos. Grande é Campinas, grande é Guarulhos, grande é cidades, mas só uma cidade maravilhosa. Para mim, Piracicaba é a melhor cidade do mundo. Para mim é, mas uma cidade pequena. Mas estamos criando uma estrutura de cidade grande, de capital. Só que pastor Toninho, assim como os outros pastores, já passaram, vai passar também um dia. Você duvida, irmãos? Eu tenho convicção do que eu vou dizer para você, que se o pastor Misael não tivesse partido em 93 que ele partiu? Foi? Ou 91? Oi? 91, 93, se ele tivesse partido, você duvida que teria uma catedral erguida ali? Não. Teria uma catedral erguida ali. A condição, a situação vai fazendo as coisas andarem. Eles iam comprar todas aquelas casas em volta. Teria um estacionamento grande ali. Uma igreja para 1.100 pessoas sentadas. Estaria tudo pronto. Tudo pronto. Então, mas só que o pastor partiu. Partiu antes do normal da partida de um ser humano. Partiu. E na cabeça dele, ele deixou todas as coisas alinhadas. Pode ter certeza disso. Você não vê, esses dias eu fui ver uma casa, irmãos. Uma casa que eu passo sempre perto. Que era o sonho de uma família. Aí você olha a casa, hoje está abandonada. Está abandonada porque houve situações que não foram previstas e houve um abandono. Abandono. Tem coisas, irmãos, que as famílias estavam cuidando assim, com todo zelo, com todo cuidado, com todo esforço, mas de repente houve uma situação, uma separação, uma morte, um desânimo, uma enfermidade, coisas que todo mundo debaixo do céu estão sujeitos. Resultado disso, aquilo que era forte, imponente. E eu tenho certeza que o Espírito Santo está fazendo você lembrar de algumas situações que você conhece. Aquilo que dava gosto de ver, de repente ruiu. E hoje parece cair numa areia movediça.
As pessoas se batem e não saem do lugar, porque quem ficou não deu sequência, não deu continuidade, não caminhou. Ontem era 10 horas da noite e fui andar em Peúna, de carro. E passei em frente a uma casa que eu gostava muito de ir, a casa do meu amigo Toninho. O Toninho partiu novo. Teve um infarto fulminante e partiu. E eles tinham uma casa com 10 terrenos. Linda casa. 10 terrenos. E a casa construída em 2 terrenos. E aí, então, fica a esposa e a filha. A Arli e a Camila. E a vida deles ficou muito difícil aqui. Então, eles foram morar em São Paulo. Da onde eles já vieram. E nesse período, um infeliz, pulou na casa deles para usar droga. Ficou doido lá, quebrou a televisão, quebrou algumas coisas. Mas não contente, fez algo pior. Pôs fogo na casa. Aquela casa que era linda, irmãos. Com uma mesa de madeira, assim, de 50 anos. Destruiu tudo. Você abria uma gaveta, assim, tinha talheres maravilhosos de prata, derreteu. Ele fez uma barbaridade na casa da pessoa. E a casa ficou destruída. Mas graças a Deus, a moça e a mãe tiveram uma visão. Para que 10 terrenos? Se a gente não vai precisar de 10 terrenos. No coração da cidade. Vamos vender. Vender os terrenos. Já tem casa construída em alguns deles. E reformaram a casa. Reformaram a casa. Deixaram a casa jóia. E agora levantaram um muro de 3,5 metros de altura e colocaram corcentina em toda a volta, para que agora quem pular não chega. Cerca elétrica, proteção, alarme. Para quê? Para que eles possam estar longe, mas a casa está protegida. Isso é presciência. Eu vou cuidar daquilo que eu tenho. No ditado popular é, não coloca portão depois. Como é que é o ditado popular? Vai fechar o portão depois que a boiada passou? Não é esse o ditado não, né? Como é que é, Carlos? Eu não ouvi. Tramela depois do portão, não adianta. Vai colocar tranca depois que a porteira já foi aberta? Não, tem que trancar antes, tem que resolver. Isso é uma presciência. Então muitas coisas às vezes vão bem, mas depois que parte, depois que a vida, que todo mundo vai passar, chega, aquilo que era bonito vira confusão. Vira uma confusão. E nós não somos pessoas de confusão, sim ou não? Nós somos pessoas que resolvem coisas. Você pode dar um glória a Deus por isso? Tudo isto não é como fica. Uma igreja, família. Precisamos conversar sobre isso. Tem assunto que você tem que conversar, irmãos. Você tem que colocar no papel e conversar com a sua família. Às vezes está lá falando sobre família, e às vezes surge um assunto. Olha, e se partir o pai ou a mãe, como que vai ser? Como que vai ser? A Marcela está com 32 anos, semana ficou nervosa, falando assim, pai, olha para mim, pai. Estou olhando. Se eu morrer, o senhor não deixa o Benício na mão da outra de jeito nenhum. Cria o Benício, senhor. Jura aqui, pai, faz um juramento comigo. Como que se eu mandasse no menino que tem pai, não é? Mas se tiver que ir que vá ao Felipe, né, irmão? Aleluia. Brincadeiras à parte, a gente tem que conversar sobre essas coisas com a nossa família. Você imagina, eu não vou morrer, pode tirar o cavalo da chuva. Eu vou ser arrebatado juntamente com você. Eu estou falando isso para te ajudar.
Mas se partir o pastor Toninho hoje, quem que vai segurar essa igreja? Eu tenho que explicar. Eu tenho que sentar com eles e falar assim, ó, Lourdes, é assim, assim, mas não deixe casar com o outro não, irmão, pelo favor. Porque vai chegar outro e vai falar assim, nossa, que gosto de cor de igreja, eu vou mudar a cor. Não deixem, me ajude aqui. Só que assim, eu tenho que conversar, olha, Lourdes, ó, tem um seguro de vida ali, tem uma situação aqui, você precisa resolver aqui. Ó, se você não fizer nada, você vive 1 ano sem se preocupar. Ó, tranquilo aqui, cuida assim, dá na mão de fulano. Eu já dei 4, 5 nomes para a Lourdes procurar se eu partir de repente. Pessoas que não vão enganá-la, pessoas que vão ajudá-la, pessoas que vão estar junto, que vão estar perto. Senão a coisa cai, irmão. Olha, imagina fazer todo o esforço feito e de repente afundar. Todo o esforço que você se dedica, que você faz afundar. Sabe como é o peso? Sabe quantos pastores conseguem comprar um terreno de 100? É pesquisa. De 100 pastores, 1 consegue comprar propriedade. O resto vai pagar aluguel a vida toda. Ele não consegue separar recursos para comprar uma propriedade. Agora, por que 1 de 100 consegue? Porque ele se priva de situações que ele podia ter. Que é direito, mas ele se priva. Ele se reserva. Agora, que adianta? Então, todo esforço seu para cuidar da sua casa, para construir, para fazer. Aí, quando você parte, vira uma confusão, cada um quer um pedaço, uma confusão tremenda, que não vai chegar a lugar nenhum. Nós somos em 5 irmãos na nossa casa. Meu pai construiu uma casa, irmãos. Coisa maravilhosa para ele. Com aquilo que ele ganhava, ele comprava um terreno e construir uma casa, eu posso dizer que meu pai fazia parte do milagre e nem sabia. A casa está lá, alugada por um valor que dá para eles ajudarem a pagar o aluguel aqui e o Dair completo o que falta. Mas dá para ajudar. Mas está lá. Os 5, nós somos decididos. Não vai vender, é da mãe isso aqui. É dela o resto da vida. O dia que ela partir, então vai ver o que vai fazer. Mas enquanto ela viver, é dela. E quando ela partir, nós não vamos brigar por aquilo que é nosso, porque eles nos deixaram. Reparte, cada um com o seu pedaço, resolvido, acabou o problema. Não foi nosso esforço, a gente só herdou. Não foi o nosso sonho, a gente só recebeu. Mas nós não podemos deixar que uma herança vire uma confusão. E eu profetizo na sua vida, nada que você vai deixar vai virar confusão. Quem recebe, dá um glória a Deus. Agora, saber antecipadamente é melhor. Então você não sofre. Irmãos, não adianta ficar brigando, você que já passou dos 70, achando que você não vai ficar idoso. Você vai. Você não é, mas você vai. E uma coisa eu vou dizer para você, irmãos. Tem pessoas de idade que ela já tem características de idade. E tem pessoas de idade que ela não mostra a idade. Porque uma pessoa de idade, quando vai sentar, ela tem que se ajeitar toda. Sim ou não? Uma pessoa que tem a idade e não mostra a característica da idade, quando ela vai sentar, ela senta. Ela vai... Irmão Toninho é um homem que não tem... Irmão Toninho, sobe aqui para mim, rapidinho. E não foi nem combinado. Vai aplaudir para aplaudir, tem que aplaudir, meu irmão. Quantos anos você tem? Irmãos, quem conhece pessoas que têm 80 anos aqui, levanta a mão. Quantos anos o senhor tem? 85. Eu quero, em nome de Jesus,
O povo das 10h30 vai perder isso, ou da noite vai perder isso, mas você não vai perder. Eu quero, em nome de Jesus, com 85 anos, está desse jeito aqui, ó. Quem também quer, levanta a sua mão. Desce, irmão Toninho, rapidinho, desce, por favor. Aí, irmão. Cadê o Cosmo? Cadê o Cosmo? Onde está você? Está aí? O Cosmo, com 85 anos, vai ter que levar ele na bengala aqui. Olha só, irmãos, que bênção. Não é? Isso não é bênção? Isso é bênção. Agora, você pode também fazer isso. Pede a receita aqui. Depois o senhor vai ter que passar. O senhor tem que ensinar a gente, irmão. Ensinar a gente. E pode ter certeza que está aqui, ó. E pode ter certeza que os filhos falam para ele: ô pai, o senhor tem que parar de trabalhar. Se um homem desse para, morre. O que mantém esse homem assim, essa presciência que ele tem de antecipar coisas, é a cabeça boa. Então, duas coisas, irmãos, duas coisas nós temos que entender aqui. Olha bem para mim. Primeiro, nossos frutos precisam ser duradouros. E eu abençoo você, que aquilo que você produz, Carlos e Dani, e toda a igreja que me ouve, sejam frutos que vão durar. Você pode dar glória a Deus por isso? Recebe isso para a sua vida. Seus frutos serão duradouros. Alexandre, Letícia, frutos douradouros. Rota, frutos douradouros. Igreja, receba, você vai produzir frutos que vão durar para sempre. Vai passar gerações e pessoas ainda vão usufruir daquilo que você deixou. Você pode dar um glória a Deus por isso? A chave é a presciência, prever. Prever. Eu acompanhava, irmãos, eu sou fã de um pastor chamado Myles Munroe. Acha para mim. Dr. Myles Munroe. Quem já leu o livro do Dr. Myles? Já? Ah, pastor Eliezer. Já ouviu o livro? Já trabalhou com ele? Tremendo esse homem. Esse homem é tremendo. Esse homem, irmãos, quando ele pregava os nossos seminários, eu ouvia ele pregar. E ele prega calmo, eu dormia na pregação dele. Eu acho que eu dormia só a parte que eu podia. Porque depois, quando ele dava um comando de voz, eu acordava. Sempre foi assim. Esse homem aqui, ó. Esse homem aqui. De que nacionalidade que ele é mesmo? Jamaica. Da Bahamas. Ele era embaixador do Evangelho. Esse homem escreveu livros, criou fundações, deixou um caminho. A pregação dele era poderosa. Se você vê no YouTube, encontra, ouça, porque é coisa espetacular. Se você dormir, quando ele gritar, você acorda, que o Espírito Santo vai falar com você. E aí, faz um tempo aí, ele saiu de avião com a sua família, com algumas pessoas da sua família. E você acredita que o avião, o jatinho que ele estava a bordo, para ir pregar no lugar, bateu num guincho e morreu todo mundo? Morreram todo mundo. Inclusive, a filha, que ele tinha como sua sucessora, Tiago. Alguém que ia dar o comando. Alguém que foi preparada pela presciência de prever o que vai acontecer quando ele não estivesse mais aqui. Só que as coisas não pararam. Porque as coisas eram bem conversadas. Tinha um que ia ser o comando, mas tinha a ordem de sequência de quem daria a continuidade, Claudinei, àquilo que o pai ia deixar. E um dos filhos, então, assumiu o comando.
e as coisas estão caminhando. Romeu é um homem que tinha presciência. Um homem que escreveu um livro chamado Deus Trabalha no Turno da Noite. Ele tinha uma doença, ele tinha câncer de sangue, leucemia. Mas ele viveu muitos anos. Ele foi partir com mais de 70. E esse homem, o Romeu, escreveu um livro para os 2 filhos deles. O livro chama assim, compra, leia o livro, é muito importante, é muito bom. Chamado assim, Quando eu não estiver mais aqui. Filho, isso aqui é para vocês. Quando o pai não estiver mais aqui, está aqui os conselhos. Façam isso, que serão bem-sucedidos. Que coisa linda, não é? E é um homem de presciência. Um homem que prevê coisas. A chave é a presciência do fruto duradouro. Porque confusão, desunião, independência, irmãos, isso acontece. Quantas igrejas que você conhece que pessoas quiseram ser independentes? Por isso que eu não seguro nada, irmãos, não fico prendendo nada. Aqui tem as funções, cada pessoa trabalha a sua função, tem liberdade para trabalhar, tem independência para trabalhar, tem o trabalho da igreja. Faça. Porque não somos donos das coisas de Deus. As coisas de Deus são muito amplas, são muito grandiosas para ter um dono, para estar numa mão só. Tem muita coisa para ser feita. Tem muita coisa que podemos fazer. Então, nós podemos prever, amanhã pode ter uma confusão, amanhã pode ter uma divisão. Irmãos, até pode, mas eu não vou ser enganado. Eu não serei enganado. E não vou sofrer por isso. Porque na mesa de Jesus tinha alguém que queria ser independente e andava com o grupo. E Jesus sabia e tratava-o bem. Tem coisas que o Espírito Santo mostra para a gente. Um dia eu orei para uma pessoa, eu abençoei uma pessoa, e o Espírito Santo falou para mim 20 anos antes. 20 anos antes, essa pessoa vai levantar o calcanhar contra você. Um dia, os caminhos vão ficar divididos. Eu guardei aquilo no coração, esperando o dia chegar. Esperando que o dia fosse chegar. E chegou. Doeu. Dói para todo mundo. Mas passou. Resolvido. Bola para frente. Você já percebeu o jeito que o pastor de vocês conduz as coisas. Não fica chorando o que perde e também não comemora muita vitória. Acabou. Segue para frente. Porque Deus tem coisas novas para a nossa vida e eu vou atrás delas. Quem recebe, dá um glória a Deus. Às vezes as pessoas ficam aí com os velórios longos demais da vida. Para com isso. E nós temos que ter essa presciência de Deus, porque a presciência de Deus no mundo espiritual, ela trabalha de 2 formas. Primeiro, o Espírito Santo. Sem ele a gente não é nada. O Espírito Santo imprime certas realidades na nossa vida. O Espírito Santo nos revela. Nos dá uma palavra de conhecimento. Quando aquela mulher adúltera chegou até Jesus, apanhada no pecado, e um monte de homem com pedra na mão, pastora Frânia. Um monte de homem com pedra na mão. Jesus deu uma palavra de conhecimento ali, que é um negócio tremendo. A presciência, prevendo o futuro. Jesus só disse assim: quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Foi tão forte, foi tão impactante, foi tão reveladora, foi tão poderosa, que parecia que as pessoas foram achadas nos seus pecados. E todo mundo jogou a pedra e foi embora. E Jesus olha para a mulher e fala assim: vai e não peques mais. Não volte a essa vida, hein? Mude de vida. Então o Espírito Santo imprime em nossas vidas certas realidades. Outra coisa, o senso comum.
Tem coisa que tem que ter bom senso, irmão, sim ou não? Tem coisa que tem que ter bom senso. Na área de venda, é assim que funciona. O bom senso me diz o seguinte: comprador chato, paga. Comprador que compra, toma cuidado. Comprador que não vê preço, não quer saber de preço, vai mandando, toma mais cuidado ainda. Porque você pode ter problema. Porque o preço dele pode ser de graça, ele pode não pagar. Então tem coisa que tem que ter bom senso. Bom senso. As coisas, elas estão na nossa frente, é só enxergar. E sabedoria. E aonde a gente encontra sabedoria? Na palavra de Deus. O crente que lê Bíblia, irmãos, presta atenção no que eu vou dizer. Você pode ler qualquer coisa que está por aí, mas o crente que lê Bíblia, ele vai estar sempre na frente. Você pode ler livro, eu leio livro, eu tenho uma coleção de livros, eu tenho um livro que eu não tenho nem onde guardar mais, de tanto livro que eu compro e ganho, mas eu vou dizer uma coisa para você: nós precisamos ler a Bíblia todos os dias, porque a Bíblia, ela nos dá uma direção para a nossa vida. Fala para mim, Monteval, fala um provérbio para mim. Prepara aí, para você não colocar rapidinho, um provérbio. Não. Fala um versículo. Eu não expliquei. Provérbios capítulo. Não, assim, ó. 1,16. Provérbio 1,16. Fala, pensa num capítulo e um versículo. 1,16. Pois os pés deles correm para fazer o mal. Estão sempre prontos para derramar sangue. Irmãos, aqui está falando do homem ímpio. Todo livro de provérbio tem uma mensagem curta. Quem lê provérbio está lá na frente. Sabe por quê? Porque além de ser palavras de sabedoria do sábio Salomão, são palavras inspiradoras do Espírito Santo. Fala um, Monteval. 2,3. Olha o que diz 2,3. Se clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto. Se clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto. Olha só, está dentro do que a gente está falando aqui. Pedir sabedoria, pedir conhecimento a Deus. Fala um, Gil. 6,8. 6,8. Ainda assim armazena as suas provisões no verão e na época da colheita junta o seu alimento. Está falando dos pardais, dos pássaros, das aves. Ainda assim, ou da formiga. Ainda assim, ó. Armazena as suas provisões no verão, na época da colheita, junto ao seu alimento. A gente tem que trabalhar enquanto a gente tem força. Trabalhar enquanto tem força. Então, vai lendo o provérbio. Vai colocar você na frente no seu trabalho, na frente da fé, na frente em qualquer situação. Porque provérbios têm as presciências de Deus. Olha só. Quer ver? E um texto para embasar o que eu estou falando e para a gente orar e terminar. 2 Reis, capítulo 6, verso 8. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com os seus conselheiros, disse: montarei o meu acampamento em tal lugar. 9. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. 10 até o 12. Assim o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes Eliseu alertou o rei que tomava as devidas precauções. Presciência, sabia como o inimigo ia agir. Isto enfureceu o rei da Síria, que convocando os seus conselheiros perguntou: vocês não me apontaram qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Tem um espião aqui. Respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que lhe revela ao rei de Israel até as palavras que tu fala em teu quarto. Quem que não queria ter um homem desse junto com você? E eu digo que o homem desse aí, esse Eliseu está aqui, você pode ser essa pessoa, porque o Espírito Santo pode te dar direção, para você não cair com o teu pé, para você não tropeçar com o teu pé, e o bom senso vai te dar a presciência, de você saber
conhecer o futuro. Olha só que também não adianta nada saber e não fazer. Fazer e não fazer. Saber e não fazer. Nós temos que agir, precisamos de agir, ver e conhecer. Movimento, irmãos, com a revelação. Temos que fazer um movimento com as revelações que Deus nos dá. Eu tenho algumas revelações que Deus me dá. Agora, se eu ficar guardando, eu não movimentar, não adianta. Um dia eu estava sentado numa mesa. Alguém falou assim, numa igreja lá no sul do país, eles fazem um livro, e eles fazem um livro muito bem feito, capa dura, e eles colocam o livro 40 dias de jejum e milagres, e eles falam tudo sobre milagres, e aqueles 40 dias é de milagres. Eu escutei aquilo. Vim para minha casa pensando naquilo. Sentei numa mesa que eu converso com Deus e com as minhas coisas. Comecei a escrever a ideia. 40 dias de milagres. Pensei em fazer um envelope. Fazemos um tapete. Vamos falar de 40 dias de milagre. Mas para falar de milagre, o povo tem que vir na igreja. Não vamos mudar a ideia, não vamos mudar a campanha, não vamos mudar nada. Só é 40 dias de milagre. A igreja vai falar de milagre os 40 dias. Mas vamos fazer um negócio diferente então. Vamos fazer um jejum. A gente vai fazer um jejum de 40 dias. Mas para fazer o jejum, o povo tem que ter a vitamina da fé. Então vamos escrever o livro, vamos fazer uma cartilha. Irmãos, e fizemos. Deus nos deu uma revelação, Deus nos deu uma ideia. A ideia foi colocada em prática. Hoje, os 40 dias de milagres já é estadual. Já o estado do Rio de Janeiro fez, o estado do Rondônia fez, muitos estados estão fazendo. Por quê? Porque é um negócio que funciona, dá certo. Quem que não gosta de buscar Deus? Você busca Deus, Deus opera as coisas na nossa vida. Sim ou não? Simples assim. Não adianta você ter uma revelação, saber que tem que fazer e não fazer. Não adianta você deixar a casa abandonada, porque um dia alguém vai pular e vai falar assim, já que não tem luz nessa casa, não tem ninguém. Já que não tem ninguém, eu posso usá-la. Eu profetizo na sua vida, aquilo que os teus braços construíram, é para você usar em nome de Jesus. É para você usar. E aquilo que você vai deixar, pessoas vão usufruir daquilo. E no reino de Israel tinha o profeta Eliseu. E quando o rei planejava os ataques, Deus dava para Eliseu toda a visão. E o Eliseu passava para o rei. E o rei tinha a precaução de usar a visão que Eliseu tinha dado. Sabe o que aconteceu? Aquele rei falou assim, se é esse Eliseu, nós vamos buscá-lo. E mandou um monte de soldados buscar Eliseu, porque Eliseu estava acampado. Irmãos, quero dizer para você que você pode estar rodeado de inimigos, mas Deus te dará uma visão de quem é que está com você. Qual é a mão que te sustenta? Olha bem para mim. Do seu lado tem exército do Senhor, com carros e cavalos de fogo. E o Senhor é contigo. Vai e faça. Vai e faça. Não tenha medo, não fica chorando. Não tenha só os pressentimentos ruins. Não tem gente que só tem pressentimento ruim. Eu estou pressentindo. Você pode pressentir coisa ruim, mas então se faz a precaução. Porque o corpo dá sinais, a vida dá sinais, tudo mostra o que pode acontecer. A gente tem que caminhar em cima disto. E Eliseu, irmãos, e eu vou terminar. Eliseu era o homem que dava ao rei de Israel os movimentos que ele precisava ter. Provérbios 22, 3. Provérbios 22, 3. A Bíblia nos diz assim: o prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Segura o versículo para o povo decorar. Olha só. O prudente percebe o perigo e busca refúgio. O inexperiente segue adiante e sofre as consequências. Em 1967,
no dia 5 de junho, ao dia 10 de junho de 1967, eu tinha 2 anos, houve a Guerra dos 6 Dias. A famosa Guerra de 6 Dias. Israel, de um lado, contra o Egito, a Jordânia e contra a Síria. 3 países árabes. 3 filhos de Abraão com Agar. Os príncipes que surgiram de Agar, de Ismael. Egito, Síria e Jordânia. E do lado de cá, o filho legítimo de Sara, de Isaac. Isaac e Ismael, israelitas e árabes. Ambos com a bênção do mesmo pai. Ambos poderosos. Mas Israel, o filho legítimo. Guerra dos 6 dias. Em 6 dias, Israel venceu 3 exércitos poderosos e conquistou a faixa de Gaza, a Jerusalém Oriental, as penínsulas, eu até marquei aqui para mim não esquecer, porque depois eu posso esquecer, do Sinai e as colinas de Golã. Essas 4 áreas de terra estavam nas mãos dos árabes, Síria, Jordânia e Egito. E em 6 dias, Israel foi lá e buscou e agrupou no seu território, e até hoje é deles. Faixa de Gaza, Jerusalém Oriental, Península do Sinai e terras de Golã. Como que eles fizeram isso em 6 dias? Presciência. Presciência. Uma das estratégias que eles fizeram, eles colocaram um espião infiltrado dentro do exército dos inimigos. E não foi de um dia para a noite. O espião ganhou confiança. O espião trabalhou junto com eles. Chamava Eli Colen, o espião. Ganhou confiança de todo aquele exército. Era como se fosse um amigo. Colocaram um amigo dentro de casa. E para o exército da Síria, ele deu uma ideia fantástica. Sabe o que ele falou, André? Ele falou assim, plantem árvores, porque os soldados estão num sol muito forte. Então, planta árvores, porque as árvores que serão plantadas, elas vão fazer sombra para proteger os soldados. E o tempo de plantar uma árvore crescer? Tudo estratégia, Ricardo. A árvore foi plantada, a árvore cresceu, a árvore fez sombra. E em 6 dias, eles venceram uma guerra de 3 exércitos e agruparam 4 propriedades. Mas a guerra não começou no dia 5, terminou no dia 10. A guerra tinha uma estratégia bem antes. A presciência de Israel, sabendo como o inimigo agia, como o inimigo se armava. Por que plantaram árvores? Porque ali estavam os soldados, debaixo das árvores, descansando, ou esperando o ataque. Os aviões que circulavam de Israel levantaram voo no dia 5 de junho, e até o dia 10, fizeram os ataques surpresas, tudo com a presciência de saber o que estava acontecendo. Os soldados dos sírios estão todos debaixo da árvore. Em cima eles enxergavam as árvores. As árvores foram plantadas estrategicamente, jogaram as bombas, morreram os sírios. Tomaram a propriedade dos sírios. Eles tinham sem poder de reação. Olha que estratégia. E para o Egito, então? Para o Egito eles fizeram um negócio tremendo. Tremendo.
eles sabiam a rotina de todos os aviões do Egito e dos pilotos. Sabia onde os pilotos do Egito moravam, tudo com presciência de um agente secreto. Sabia a troca de turno. E do dia 5 ao dia 10 de junho, numa dessas trocas de turno, numa dessas mudanças assim que precisavam acontecer, os pilotos dos aviões estavam descendo dos aviões, os aviões estavam todos parados nos hangares egípcios, e os pilotos que estavam chegando ficaram presos num trânsito violento por agentes infiltrados, então ninguém conseguia sair do trânsito para chegar aonde estavam os aviões. Resultado, eles destruíram todos os aviões do Egito em solo, com bombardeio. Estratégia. Eles sabiam pela presciência, pela informação, que os sírios agora e os da Jordânia tinham feito casa-mata. Casa-mata é aquelas barreiras de saco que você fica com a metralhadora embaixo da terra. Resultado, todo mundo fazia uma frente de casa-mata. Aquele povo tinha feito 3. 1, 2, 3. Se passar a primeira, tem a segunda. Se passar a segunda, tem a terceira. Eles fizeram um ataque surpresa de lados. Então, dos lados, eles pegaram as 3, destruíram tudo. Em 6 dias, eles venceram uma guerra, que é chamada a Guerra dos 6 Dias. E agruparam 4 propriedades. Só como que eles fizeram isso? Com uma estratégia de anos. E eu profetizo na sua vida. O Deus que falava com Eliseu para avisar o rei que os inimigos atacavam daquele jeito, usou agente secreto para trazer a vitória para a nação de Israel. Porque se nós não tivéssemos essas 4 propriedades, a Bíblia não pode se cumprir. E Israel está ocupando todo o território que Deus deu para Abraão. Olha bem para mim, irmãos. A palavra vai se cumprir. Creia no que eu estou dizendo. A palavra de Deus vai se cumprir. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, diz o Senhor. Agora, o que eu faço com toda a informação que eu tenho? Eu sei que os soldados estão debaixo das árvores. O que eu faço? Deixa eles tomar sombra. Manda servir coco. Manda um suco de laranja para eles. Manda um caldo de cana para eles com pastel de Piracicaba. Quem sabe dá uma dor de barriga. Não vai acontecer isso. É atacar. Eu sei que os aviões estão sem pilotos. E o que eu faço? É hora, não vai decolar, vai destruir no chão. Irmãos, tem coisas que a gente tem que arrancar pela raiz da nossa vida. Não dá para ficar negociando com as coisas erradas, sim ou não? Não dá, tem que arrancar. Porque a presciência me diz o seguinte: eu ando na minha presença, diz o Senhor, e ser perfeito. E essa perfeição, nós vamos caminhar dia a dia para chegar lá. Mas um dia nós vamos morar no céu, onde todas as lágrimas serão enxugadas. Você pode dar glória a Deus por isso?